Essa pergunta é importantíssima. Luiz Felipe Costa Alves. De que maneira o ser humano consegue perceber que o lobo é um monstro para a ovelha, ao passo que é ignorado pela formiga? Qual o processo mental que nos permite saber isso? Essa é a característica fundamental do ser humano. O ser humano é o único que tem as consciências de todos os animais. Ele pode saber tudo que os animais sabem. E transcende isso infinitamente. E ainda tem gente que diz que o homem é apenas um animal. Isso é materialmente impossível. Você vê, hoje, a bibliografia que existe hoje sobre o sistema de percepção dos animais é uma coisa assim, inabarcável, não cabe aqui na minha biblioteca, porra. O que os caras descobriram a esse respeito. Eles sabem praticamente tudo. Agora, já fiz essa pergunta outro dia, falta fazer outra vez. Você conhece algum animal que seja capaz de fazer uma promessa? Né? O lobo chega para a loba e diz: eu caso com você no ano que vem. É possível isso? O tartarugo fala para a tartaruga: vou casar com você, nós vamos ter tartaruguinhas. Não dá para fazer isso. Bijuzinhos, vai ter bijuzinhos. Então, não dá. Você vê que o tempo futuro não existe para o animal. Não é que ele não tem o controle do tempo futuro, ele não tem o conhecimento do tempo futuro. Do tempo passado ele pode ter, claro. Mas com todo o passado que ele acumula na mente, ele não é capaz de fazer uma previsão para o ano que vem. Quando faz uma previsão assim de 2 minutos, já é uma grande coisa. O negócio da ovelha, né? O Padre Lazão usava muito esse exemplo. A ovelha nunca viu um lobo. A primeira vez que ela vê, ela sabe que não presta. Né? Então, ela imagina. Eu lá na Romênia, eu vi essa cena. Estava andando de ônibus, eu vi assim um lobo na beira da estrada, olhando um rebanho de ovelha, né? Preparando para comer uma. Eu não sei se ele conseguiu, porque o ônibus foi embora, mas que ele estava ali observando, ele estava. Né? E certamente ele não estava ali de puro observador. Né? É uma cena bonita, eu gostaria de ter fotografado. Bom, vamos lá. João Paulo de Vasconcelos Barreto. Como descobrir se livrar do auto-engano? Isso tem que ser um esforço da vida inteira. Porque o enganar-se faz parte da natureza humana. Depois da queda, né, cada um de nós tem um diabo grudado que não nos larga por um único minuto. Né? Eu observo esse capeta agindo em mim na hora que eu estou rezando. Eu estou falando um negócio e ele lá dentro diz: isso é mentira. Eu tenho que fazer. Eu tenho que reexaminar tudo e ver se quem se enganou fui eu mesmo que me enganei ou ele me enganou. Isso é o tempo todo, gente. Agora, você combater o auto-engano é condição básica para você combater qualquer outro engano. Olha, todas as besteiras que eu critico já foram minhas. Goethe dizia: contra nada somos tão severos como contra os erros que nós abandonamos. Toda besteira que eu critico, eu já acreditei nela. E por que acreditei, eu a entendo. E entendo as razões dela. E entendo, às vezes, que acreditar naquela besteira não é assim um pecado mortal, uma coisa que pode acontecer a qualquer um, mas às vezes é um pecado mortal. Eu sei distinguir quando o sujeito acredita numa coisa porque ele se enganou sinceramente, ou quando ele está com treta. Isso eu sei distinguir. Porque tem um limite. O auto-engano sincero tem um limite. Adriano Cunha: nos 3 tipos de poderes, o líder que acredita na sua mentira torna necessariamente autoritário, apenas neurótico ou nenhuma dessas possibilidades? Não, pode ser qualquer uma delas. Ser autoritário não tem nada a ver com a crença na mentira. O sujeito que acredita na verdade pode ser muito autoritário. Você não teve santos notáveis que foram terrivelmente autoritários? Essa ideia que o pessoal tem de São Francisco de Assis, ele era um bonzinho, conversava com os passarinhos. Você nunca leu as coisas de São Francisco de Assis, não viu o esporro que ele dava nos caras, pô. Né? Ele era um chefe durão, ele era um chefe autoritário, sem dúvida. E é por isso que a ordem dele ainda existe. Santo Inácio. Santo Inácio, é. Gabriel Macedo: eu poderia dizer que a estrutura do espaço transcende o sujeito e o objeto, ou seja, os abarca perfeitamente.
O espaço é isto. Nós estamos dentro dele. Mas tem coisa que nós estamos para além do espaço. Tem coisa para além do espaço. Você tem a infinitude. Você diz, mas o espaço é infinito. O espaço não é infinito. O espaço é apenas ilimitado. Porque o único infinito é aquele que não tem limites de espécie alguma. Então o infinito não é somente isto ou somente aquilo. O infinito é tudo. O espaço é somente o espaço. Ele, por exemplo, não é o tempo. Então ele tem seu limite. Nós estamos dentro dele. Mas o infinito transcende o limite do espaço e do tempo. Ele contém os dois. Veja, em geral as pessoas não são capazes de meditar a noção de infinito por 2 segundos. Qualquer coisa grande eles chamam de infinito. Né? Especialmente quando você pensa no próprio peru. Né? E a burrice é infinita. A burrice é infinita. Exato, dá uma analisar. O nome do grandão. Azaf Cerveira. Comecei o curso há poucos dias e realmente me surpreendi. Vi que não sei de quase nada e estou agradecido pelo senhor poder nos ensinar. Eu que agradeço pela sua atenção. Quando o senhor fala sobre a epistemologia do Kant, me lembro quando o senhor mesmo diz que não há nenhum objeto no mundo que possa ser mostrado a nós sobre todos os aspectos ao mesmo tempo. É sobre, não é sobre, hein? Ele tem que mostrar alguns aspectos escondendo outros. Isso faz parte da estrutura da realidade. A epistemologia de Kant poderia nos ajudar a ensinar de alguma forma a realidade? Claro que pode. Tá? Eu acho que a filosofia... Veja, as filosofias antigas, até a Idade Média, é o seguinte, em geral elas estão certas no conjunto, mas tem um monte de erro de detalhe. As modernas são o contrário. No conjunto elas são absurdas, mas tem uma série de detalhes valiosos. A filosofia de Marx tem detalhes valiosos. Ele faz análises históricas absolutamente notáveis. E a do Kant também tem detalhes valiosos. Aliás, existe uma senhora que se chama... Agora esqueci o nome dela. Publicou recentemente um livro. Ela foi ler todos os textos menores do Kant. E viu que em muitos deles ele não tem nada de kantiano. Ele escreveu outro negócio completamente diferente. Quer dizer, ele não era um escravo da sua própria filosofia. Ele se torna escravo, sabe por quê? Porque o pessoal quer ler primeiro os grandes livros dele, que é a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática, a Crítica do Juízo. Ponto. Aí, e prolegômenos a toda a metafísica futura. Isso que o pessoal lê. Eu digo, mas quem disse que os livros mais extensos e bem acabados são os mais importantes? Eu, por exemplo, quando peguei os escritos políticos de Kant, que a maioria dos kantianos nem liga, eu descobri, ali está a chave de tudo que o Kant fez na vida. Ele explica ali o seu plano, e ele cumpre depois esse plano, do qual esses livros que são chamados livros clássicos fazem parte. Então, quando isso que eu estou dizendo aqui, isso não é do Kant, isso é meu. Não é isso? Quando o Kant diz que nós não conhecemos a coisa em si, mas conhecemos apenas a seu aspecto fenomênico, quer dizer, aquilo que aparece, eu digo, existe algum objeto que por si, independente de mim, tem o poder de se mostrar totalmente para qualquer outro ser, exceto Deus? Não tem. Então não é uma limitação minha. Não é eu que não posso ver, né, um cubo, eu só vejo 3 lados do cubo. Essa é uma limitação minha? Não, é a limitação do cubo. Então, muito do que o Kant atribui ao conhecimento humano está no próprio objeto que ele está fazendo. Ele pensa que está fazendo epistemologia, está fazendo uma ontologia e não sabe. Eu vou ser sincero com você, não considero que o Kant seja muito inteligente. Também não considero que seja desonesto, maligno, nada disso. Eu acho que ele é apenas um caipira metido. Caipira de gênio, não nego, né? Mas um caipira. Quando você vê, por exemplo, o que ele pensa, né, da filosofia escolástica, ele não conhecia nada da escolástica. Ele conhecia da escolástica o que ele aprendeu no Wolff, Hans Christian Wolff. Hans Christian Wolff era um escolástico tardio, um cara que, no século XVIII, ainda era um escolástico na Alemanha, acho que era o último, e que não entendia muito de escolástica. Ele leu os manuais do Wolff e acreditou e achou que aquilo era escolástica. Quando você vai ver, ele leu Santo Tomás de Aquino? Não. Né? Ele leu John Duns Scott? Não.
que ele sabia? Nada. Então ele tem uma ideia fantasiosa a respeito da escolástica. Né? Descartes estudou a escolástica, assim.